E aí, pessoal, tudo bem? Vamos então prosseguir na nossa leitura de A Mensagem do Mestre Therion. Faz o que tu queres, então não faça nada mais. Que nada te desvie daquela tarefa austera e santa. A liberdade de fazer a tua vontade é absoluta, mas procura fazer qualquer outra coisa e instantaneamente surgirão obstáculos. Todo ato que não está no curso definido daquela órbita única é um ato errático, um empecilho. A vontade não pode ser duas, só pode ser uma. Olha que interessante, então. Agora, Crowley traz, faz o que tu queres, então não faça nada mais. Ah, Pedro, mas peraí, então quer dizer que para cumprir a minha verdadeira vontade, eu não posso trabalhar, eu não posso estudar? E é aqui entra o grande problema de muito telemita, de muita gente simpatizante de Telemann. A verdadeira vontade, ela está ligada à sua natureza. E a sua natureza está ligada às suas habilidades. Então perceba que você nasce com habilidades, com poderes que são ligados à sua natureza, que são para a manifestação da sua vontade. Então uma pessoa vai ter, por exemplo, na sua natureza, paciência, facilidade de explicar, ela vai ter facilidade de compreender coisas complexas e explicar de forma fácil. Automaticamente, você tem indícios aqui de qual é a verdadeira vontade dessa pessoa. E através desta natureza e destes poderes do ser, ele pode manifestar de inúmeras formas. Percebe? E não quer dizer que ele vai ter que trabalhar dentro da verdadeira vontade dele. Ai, pelo que você falou, então eu vou ter que ser professor. Não necessariamente. Você pode ser qualquer outra função existente, desde que você consiga exercer, manifestar essa sua natureza. É diferente, por exemplo, de você exercer uma atividade da qual você não consiga de forma alguma exercer a sua natureza e manifestar a sua verdadeira vontade através dela. Percebe? Então, quando as pessoas falam a minha verdadeira vontade é ser escritor, já não é a verdadeira vontade. Porque ser escritor é uma manifestação de inúmeras verdadeiras vontades possíveis. É muito mais abstrato, é muito mais alto nível, e as pessoas ficam se perdendo muitas das vezes tentando definir algo que não é para ser definido, ou talvez não é para ser definido agora. É basicamente você identificar a sua natureza, seus poderes, e dar vazão a isso. E automaticamente você vai estar fazendo o certo no sentido da sua verdadeira vontade, até que você a descubra, tá? E quando ele fala que nada te desvia daquela tarefa austera e santa, é exatamente isso. Manifeste a sua natureza e poderes. Você travá-los é o problema. A liberdade de fazer a tua vontade é absoluta. Ou seja, é aquele tipo de coisa que você relaxou, vai acontecer. Você não pensou, você vai estar fazendo. Mas procura fazer qualquer outra coisa e instantaneamente surgirão obstáculos. Por quê? Porque se não é a sua natureza, você precisa se forçar, você precisa se disciplinar, você precisa mudar a sua mentalidade. Opa, eu preciso fazer aquela tarefa agora. Então, se você precisa botar toda uma orientação intelectual e mental para que algo seja feito, então ele já não é natural, concorda? É o oposto de natural, se é o natural, o artificial. Então, perceba, a naturalidade é a indicação, tá? Mas aí existem processos mais complexos, porque tem muita coisa que você vai assumir como sendo natural, simplesmente porque você tem uma programação social ou religiosa. Então, ainda cuidado com a sua natureza, tá bom? É só para vocês entenderem. Senão daqui a pouco vocês vão falar assim, eu estava fazendo isso porque o Pedro falou lá no canal dele que era para seguir o natural e eu estou seguindo o meu natural. Só que você ainda não passou por um processo de descobrir a sua natureza, tá bom? Então vamos lá. Todo ato que não está no curso definido daquela órbita única é um ato errático, um empecilho. A vontade não pode ser duas, só pode ser uma. Então, aqui a gente está dizendo que todas as vezes que você começa a fazer algo fora da sua natureza, demanda esforço, demanda trabalho excessivo e muitas das vezes associado também a fracasso. Por quê? Porque não está na sua órbita. Então imagina que a órbita, que é a sua verdadeira vontade, é como se fosse uma correnteza, num sentido. E aí quando você está na correnteza,
você avança em velocidade e facilidade. Não quer dizer que você não precisa nadar. Mas, ao mesmo tempo, toda vez que você tentar inverter o fluxo ou sair da direção, aumenta-se o esforço, aumenta-se a dificuldade, tá bom? Lembre-se, é uma correnteza a verdadeira vontade, mas demanda trabalho, tá? Porque senão não seria faz o que tu queres. Seria encontra a verdadeira vontade e relaxa. E não é assim, é faz. Então, se demanda ação, não é simplesmente parar e deixar seguir o fluxo, tá bom? É que as coisas naquele fluxo serão mais naturais, menos sofríveis, mais fáceis. Valeu, pessoal, até mais.